José Maria Herrera foi anunciado pelo Fortaleza e agora você vai ver todos os detalhes desse jogador no episódio piloto do Análise Express, agora no Expresso Tricolor. Solta a vinheta, meu editor. Mas calma aí, não tem vinheta. Não tem vinheta, então é o jeito de inventar, né? Análise Express com Matheus Mourão. Exatamente. José Maria Herrera foi anunciado pelo Fortaleza e você está no seu quadro de toda vida que tiver qualquer movimentação do Fortaleza, questão de contratação, pós-jogo a gente vai traçar aqui o que foi aquela contratação, o que foi aquele jogo. Isto é Análise Express. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o anúncio de José Maria Herrera, jogador argentino que é lá da cidade de Tucumã, tem 22 anos, 1,73 de altura, aproximadamente ali 70 quilos. Joga principalmente como extremo direito, como ponta direita, como você preferir, mas também tem algumas aparições como ponta esquerda, um jogador que consegue jogar bem nas duas faixas do campo, principalmente pela sua característica de ser canhoto, que ajuda nessa dupla posição, vamos dizer assim, e ele tinha contrato com o Argentinos Júnior até dezembro de 26, vem para o Fortaleza até 2030, então veremos muito de José Maria Herrera por aqui no PC. As estatísticas da temporada dele de 23 e 24 mostram um perfil muito curioso do atleta que vem em constante evolução, principalmente na sua faceta mais ofensiva, na questão da finalização. Mas essa não é a única virtude que o atleta tem. Ele jogou na temporada 23-24 33 partidas e ele fez nesta temporada 23 e 24 média de 0,24 gols e média de 0,18 assistências por partida, mostrando que na temporada 23-24 ele não foi um jogador tão, vamos dizer, tão efetivo quando a gente fala em questão de jogadas ofensivas. Esse cenário ele muda um pouco para a temporada seguinte, onde ele consegue até ter mais partidas, teve mais jogos e também apareceu mais com gols e assistências na temporada passada, mostrando uma clara evolução, fazendo neste conjunto 91 jogos desde 2023 até 2024 e 25 com a camisa da equipe argentina. Ele tem como característica, o jogo bem lateral. É um cara que ele vem jogar ao Fortaleza e vem dar ao Fortaleza uma característica de mais profundidade dentro de campo. É um jogador que procura as linhas tanto de fundo quanto a linha lateral. Quando ele precisa jogar por dentro, ele não tem aquele perfil tão construtor, um jogador que vai arrastar a bola para o centro da área, sempre procurando a movimentação do meia para fazer uma tabela. É um jogador que não tem o passe tão lá refinado, mas ele consegue, por meio da sua movimentação, que talvez seja a sua principal característica, a sua intensidade, como a forma de se integrar nesse elenco do Fortaleza. E ele muda um pouco a característica do ataque justamente por essa característica de movimentação que ele tem, de ser muito forte. Então, como pontos fortes do atleta, ele tem correção intensa ao longo da faixa, é um cara que ele preenche muito o setor defensivo e ofensivo da faixa direita, principalmente a gente consegue ver isso com os mapas de calores que tem aí pela internet. Ele tem uma versatilidade tática alta, é um cara que é capaz de atuar nas ambas alas e ajudar no processo criativo, apesar dele não ter um passe tão refinado, dele não ser o jogador que vai muitas vezes deixar o jogador na cara do gol, ele é um facilitador de jogo, porque ele se movimenta, cria espaço. Outro grande detalhe é a pressão pós-perda. É um jogador que é muito bom marcando para a posição de atacante, quando comparado aos outros atacantes. Ele tem um índice de recuperação de bola muito alto quando comparado a outros atacantes da posição. E ele também acaba também tendo uma média de cartões um pouco elevada, que pode ser um ponto que ele pode tratar melhor agora com as orientações do Vojvoda. É um cara com alta resistência física, com média de 12 quilômetros percorridos por jogo, então ele tem uma grande, como a gente falou, um grande atuação, um grande preenchimento do campo, que é um detalhe que hoje o Fortaleza não tem nos seus atacantes. Pontos que a gente pode dizer que ele pode melhorar, que ele precisa ter a atenção ali do Vojvoda. Os passes finais dele, quando a gente vai ter
aquele passo mais refinado para criar aquela oportunidade. Algumas vezes ele não toma a melhor decisão. Falando em tomada de decisão, algumas vezes ele também segura a bola demais quando é para soltar mais rápido, ou tão como ele é muito instintivo e a bola tenta não ficar muito tempo com a bola no seu pé, muitas vezes ele solta a bola em momentos onde você poderia segurar a posse de bola e acalmar mais uma jogada de ataque. Então, a tomada de decisão é algo que a gente precisa adaptar um pouco e melhorar, apesar desta curva de evolução, quando a gente compara as duas temporadas. É um jogador que converte com muita pouca frequência as finalizações que tenta. Ele precisa melhorar esse aspecto da finalização, apesar de ter chutado até mais na temporada 23 e 24, quando a gente compara, ter chutado até mais na 24 e 25, quando a gente compara com a 23 e 24, mas ainda é um índice abaixo, ele não é um dos pontas que mais finaliza no campeonato argentino. E algumas vezes ele também tende a ter algumas decisões precipitadas com a posse de bola e ocasionando alguma perda de posse, mas nada que não seja compensado pela qualidade técnica do jogador, no sentido de que pela entrega e intensidade que ele traz para o sistema. Então ele funciona como um motor, como a gente veio trazendo nesse início de análise. Ele oferece uma grande amplitude para o campo, fazendo com que o campo alargue e os meias consigam se movimentar com mais espaço. Ele é ideal para a formação de 4-3-3, que é uma formação que o Vojvoda pode vir a utilizar quando ele estiver em campo, como também a 4-2-3-1, que também precisa de alas, né, suportando a criação de jogo. E é um cara que privilegia muito as transições rápidas e a recuperação e pressão pós-perda, que são características intrínsecas ao seu futebol, ao seu estilo de jogo. Como um todo, ele é um extremo muito moderno, comparado às suas características, intenso, bem disciplinado, versátil e com um perfil tático muito sólido. Ele pode evoluir ainda bastante pelo perfil de idade, e principalmente se fortalecer o componente criativo, que é o que pode sim incrementar no seu jogo, né? Ele é ideal para clubes que trabalham intensamente, vamos dizer, com dinamismo, com pressão, com muita movimentação nas alas, e é algo que o Vojvoda sentia muita falta e vai muito no que o Papelinho e o Marcelo Paes trouxeram nessas entrevistas até aqui, que é esse perfil de mais aguerrido, de mais movimentação, de mais intensidade que eles vêm procurando. Quando a gente vai olhar para a questão do drible, quando a gente olha para essa característica específica do jogador, ele não é aquele jogador que tenta resolver tudo na jogada individual. Ele busca se integrar ao time. Ele não é necessariamente um jogador que vai ficar buscando dribles ou então alguma jogada mais forçada. Ele é um cara que vai trabalhar junto com o elenco, vai tocar bola, fazer tabela. É o jeito como ele gosta de jogar. Não necessariamente é um jogador rabiscador, como, por exemplo, o Machuca chegou com fama aqui no Fortaleza. Ele é um jogador que tem muito mais valências físicas e de preenchimento da ala do que ser um jogador individualista e de fazer dribles. Dá até para a gente fazer a comparação dos próprios minutos que o Machuca teve lá no futebol argentino e ele mesmo. Ele não supera o Machuca em dribles, mas a eficiência ofensiva e preenchimento de espaço é bem maior quando comparado, apesar de que os dois disputaram muitos... o Machuca disputou menos minutos jogando em campo do que o Herrera no futebol argentino. Isso só a termo de comparação. No final, ele como a gente já vinha tratando, ele vem para uma posição onde o Fortaleza tem dois jogadores com características muito diferentes. O Marinho e o Pikachu dividem aquele setor do espaço ali do campo e eles não estão conseguindo fazer isso que o Herrera deve entregar baseado no seu estilo de jogo. Eles não vêm conseguindo desenvolver esse tipo de intensidade. O Fortaleza vem encontrando dificuldades criativas, porque tanto o Marinho quanto o Pikachu, eles procuram também, em alguns momentos, serem armadores. O Pikachu, por exemplo, ele tem muitas características de meia. Já o Marinho, ele é um jogador mais individualista, que tenta mais o drible, que segura muita bola, perde a bola muitas vezes por ter este excesso de contato, onde ele poderia se livrar da bola, tocar para uma pessoa melhor colocada, ele acaba largando as jogadas, e agora a gente vem com um jogador com uma característica totalmente diferente desses outros dois que eu citei. Vem com, vamos dizer, com o selo de análise Mourão, 4 estrelas de 5. Eu diria que hoje
para a contratação que o Fortaleza precisava, ele era com certeza um nome a ser olhado. Não é vamos dizer, o nome que mais se destaca da posição no Campeonato Argentino, mas dentro da ideia do que o Fortaleza planeja, de um jogador com fome, querendo se desenvolver, com baixa idade, e acredito que com um preço, por mais que tenha sido caro, porém, que o Fortaleza conseguisse pagar, o José Maria Herrera foi um grande movimento do Fortaleza para esse restante de temporada. Você já sabe, se tiver qualquer atualização, eu volto aqui com mais análises, com mais opiniões sobre as movimentações do Fortaleza de contratações, aos pós-jogos, que também vamos trazer análises expressas para você curtir aqui com a gente. Se você gostou, deixa aqui teu like, compartilha esse vídeo para todo mundo assistir e eu quero que você deixe aqui nos comentários a tua nota, a minha 4 de 5. Quero ver como você interpretou esta nova contratação do Fortaleza. Como eu disse, até 2030, José Maria Herrera. Muito obrigado, até a próxima e a gente se encontra no próximo episódio.